Boa noite, turma. Iremos começar mais uma live, tá certo? Falar sobre a capoeira, com o tema Papo Poeira, onde a gente vai conversar, vai trocar conhecimentos, assuntos, né? Em relação à capoeira, muito bom mesmo. E vamos lá, tá bom? Estou esperando aqui os nossos convidados, que é o mestre Herculano entrar e o mestre Marrudo do Ceará, para a gente conhecer um pouco do seu trabalho, conhecer um pouco da sua vivência com a capoeira, da sua experiência e trocar conhecimento. Diga, meu amigo Geré, como é que você está? É um prazer, professor Geré, ter você aqui conosco, tá bom? A gente vai marcar um dia para a gente fazer uma live exclusivamente com você, com o Josemir, com o Maílson também. Importante conhecer o trabalho. Olá, boa noite. Olá, boa noite, mestre. O senhor está bem? Bem, graças a Deus. Aí tá certo. Tá escutando, né? Tá tudo Tô. legal a live. Tá A gente tranquilo. hoje coloquemos o nosso tema Papo Poeira para a gente conversar um pouco sobre a capoeira e sobre o conhecimento, né, as experiências que o senhor tem com a vivência na capoeira para a gente trocar esse conhecimento. Ok. Estamos esperando o mestre Herculano entrar para a gente começar, iniciar. Mas, para dar início, mestre, o senhor pode se apresentar para os meninos que estão assistindo, né? O professor Jeremias já está conosco, presente. O senhor se apresenta, né? Fala um pouco do seu histórico, um pouco da sua vida, um pouco da sua bibliografia, enquanto o Herculano entra. Beleza. Boa noite a todas e a todos, né? Dei início na capoeira em 1980, tá? Com o mestre Everaldo Monteiro de Assis, o mestre Ema, né? No decorrer da minha caminhada dos treinos, né, na minha escola, que era o Grupo Zumbi de Capoeira, ele teve que ir embora a trabalho, e aí nós demos continuidade com o mestre Ulisses, né? Que na época ainda era professor ainda, né? Ele estava apto a receber a contramestre, recebeu, e aí nós ficamos com ele, né? Então, o mestre Ulisses também é meu mestre, né? Ulisses Ferreira Lima também é meu mestre. Então, assim, eu tive a honra e o prazer de ter dois mestres na mesma escola, né? Graças a Deus. E dessa escola, eu posso dizer que eu tenho mais 5, 6 mestres, né, que vêm do mestre Everaldo, que é o mestre Lula, né, que é o mestre Geleia, né, que é o mestre Vladimir, que é o mestre Júnior. Né? Essas pessoas são pessoas que me ensinaram muito, né? Ensinaram muito. Mestre Espirro Mirim, que não faz mais parte do Grupo Zumbi, mas ele nos ensinou muito também, né? Mestre Toninho, né, que hoje faz parte do Grupo Cordão de Ouro, que veio da escola do mestre Everaldo também. Então, eu venho dessa escola. Né? Hoje eu faço parte da terceira geração do mestre Everaldo, né? Faço parte da quarta geração do estado do Ceará,
né, de mestria. E, assim, me orgulho muito em ter participado da capoeira dos anos 80, anos 90, que foi uma capoeira muito forte, né? Não só aqui no nosso estado, mas eu creio que no Brasil todo. Era Década todo de mundo ouro, né, querendo, né, mestre? era todo mundo querendo mostrar a sua escola, a potência que a sua escola tinha, né, que eu acho que hoje não tem mais essa necessidade, né, básica. Hoje é se trabalhar com os projetos sociais, é se trabalhar dentro de escolas privadas, públicas, em creches, faculdades. Hoje a capoeira está no nível superior, vamos dizer assim, podemos colocar dessa forma, né? Porque os projetos sociais hoje em dia aí só tem a ganhar com a capoeira, né? E graças a Deus faço parte dessa caminhada. Para mim é uma honra ter os conhecimentos que eu tive com os amigos do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Sul, né, esse pessoal que eu caminhei, que eu andei, né, Alagoas, né, Maceió, Maranhão, Piauí, esse lugar que eu andei, que eu aprendi, foi muito bom, foi muito positivo para a minha história, para a minha caminhada, para o meu conhecimento, né? E para mim mostrar hoje que a capoeira tem realmente valor. Então, graças a Deus, nós estamos aí na caminhada, na luta, né? Tem um grande amigo aí na Paraíba, um grande amigo e um grande mestre, né? E um grande mestre. E muitos alunos deles não estão mais com ele, hoje são grandes amigos meus. Esse meu grande amigo da Paraíba se chama Mestre Sabiá. Devo muito favor a esse cara. Esse cara, para mim, é meu mestre também, porque me ensinou muito, me ensina muito, né? Do jeito dele, da forma dele. Então, para mim, é muito importante isso, sabe? Graças a Deus, através dele, hoje tenho uma grande parceria com o Mestre Herculano. Né? Sou um grande amigo do Mestre Herculano. Então, isso, para mim, já me dá uma grande satisfação. Sou muito amigo do Mestre José Hilton, né, do mestre Magnata, né? Então, assim, isso me levou a outros conhecimentos, né? Parceiros que saíram lá do Sabiá, que hoje são meus amigos, meus colegas também, como o André Leão, né, que hoje está no Abadá Capoeira, né? E assim, e aí vai, né? Por aí vai. Foi através de Sabiá e de Magnata que eu conheci a Paraíba num todo, né? Não só Campina Grande, não só João Pessoa, mas outros municípios, outras localidades. Então, para mim, isso faz parte da minha história, entendeu? Eu não posso falar de mim sem falar da Paraíba, sem falar de Campina Grande, sem falar de João Pessoa, não posso. E aí eu tenho grandes amigos, tenho grandes amizades boas, histórias muito lindas para contar. Mas é isso. Muito bom, Temos mestre. muita Muito coisa bom para mesmo. conversar hoje ainda. Com certeza. Mestre, assim, pelo seu histórico, o senhor também veio de outras lutas, né? E, assim, como foi que o senhor iniciou na capoeira? O senhor fazia outras lutas ou foi através da capoeira que o senhor migrou para essas lutas? Olha, eu iniciei capoeira muito cedo, né, cara? Com 10 anos de idade, né? 10 anos de idade eu comecei capoeira, então eu não conhecia nenhum outro tipo de arte marcial. E aí, na minha adolescência, eu fui conhecendo outras artes, karatê, taekwondo, kung fu, né? E aí, com meus 19 anos, 21 anos, mais ou menos, eu conheci uma luta chamada luta livre. Não era nem MMA ainda, era chamada luta livre, né? E aí, essa luta livre foi que me levou a querer conhecer outras situações. E aí, eu me aprofundei no boxe, me aprofundei no Thai, né? Me graduei no MMA, né? Fiz algumas lutas, né? Mas tudo isso que eu fiz foi para mim melhorar a minha educação dentro da capoeira. Nunca trouxe nenhum outro tipo de arte para a minha capoeira. Eu sempre levei a minha capoeira para as outras artes, porque a minha capoeira sempre me valorizou dentro das outras artes marciais. Então, a minha educação da capoeira é que eu levava para as outras artes marciais, o jiu-jitsu, o MMA, o próprio boxe, entendeu? Então, eu sempre levei a minha educação da capoeira para as outras artes. Muito bom, mestre. A gente vê em relatos de outros profissionais, né, da área da luta,
um deles é Anderson Silva, que ele também ele veio da capoeira, né? E assim, passou, teve essa fase. E nas lutas, né, nos campeonatos que ele fazia, nacional e internacional, levava também o nome da capoeira. E isso é importante para a nossa arte, né? E, Com assim, certeza, com mestre, certeza. lá aí no Ceará, mestre, como foi que surgiu a capoeira, não, realmente em si, né? Antiga. A capoeira do Ceará é nova, cara. A capoeira do Ceará tem uns 50, 55 anos de existência, né? Eu tô com 40 anos na capoeira, né? Então, a capoeira É bem recente, né? é bem recente. A capoeira do meu avô, né? Que é o mestre Zé Renato. O mestre Zé Renato começou em 73, 74, né? Eu comecei em 80, né? Então, assim, quando ele começou a despontar aqui no estado do Ceará, foi em 77, 78, foi que veio, né, começar a despontar mais a situação da capoeira, né? Nas escolas, nas creches, né? Mas conhecida mesmo foi década de 80 que começou a bombar, né? Bombar mesmo, a história a crescer, né? Em academias, muitas academias, entendeu? E assim, não parava de crescer e não para de crescer. A capoeira não para de crescer, de evoluir, as didáticas, as histórias verdadeiras surgindo, né? Então, isso é muito importante para que nós possamos entender que nós é que pecamos e não buscar aprender a capoeira. Isso. Assim, em outros estados, mestre, no estado de Goiás, né? A gente vê que teve influência grande, enorme do mestre Bimba, né? E quando ele saiu da Bahia, foi para Goiás, né? Ajudou a difundir a capoeira, deu essa margem de engrandecimento à capoeira. Aí no Ceará, tem alguma linhagem do mestre Bimba e o mestre Pastinha? Tem, sim, senhor. Não, assim, linhagem não tem, né? Teve um aluno dele aqui, Mas tem dois um alunos dele aqui. desenvolvimento, né? Tem um desenvolvimento, com certeza. A nossa escola sempre trabalhou com sequência de bimba, sempre, né? Sempre trabalhou com situações da capoeira regional, né? Mas, assim, a história de início aqui sobre alunos de mestre Bimba é Dr. Decândido e Dr. Cisnando, tá? São daqui os dois, né? Os Um dois é de discípulos, né, no Iguatu, caso, né? e o outro é mais para o lado do Cariri, que Iguatu também é Cariri, né? Então, o doutor Cisnando foi que praticamente criou todos os fundamentos da capoeira de mestre Bimba, né? Agora, assim, não tem Isso. nenhum seguidor, Vamos dizer assim, não tem nenhum seguidor. Oi? Tô dizendo assim, Como é? o Cisnando, ele, o mestre Cisnando, né, doutor Cisnando, que treinava com o mestre Bimba, ele quem fez vamos dizer, ele introduziu um método, né, ele criou um método para pegar a capoeira e fazer com que tenha uma metodologia de ensino, né, e O ele seu teve uma grande áudio, influência. o seu áudio está saindo muito baixo aqui, muito baixo. O seu áudio está saindo muito baixo. Tá baixo, mestre? Vou aceitar. Agora melhorou. Melhorou agora. É a internet que às vezes ele fica. Boa noite, mestre Salve, Aquiles, tudo salve, bem? meu camarada. Salve, salve. Aí tá certo. Igual eu tava lhe dizendo, mestre, que Boa noite, Cisnando, né? mestre. Ele quem fez, Boa noite, meu ele querido. quem desenvolveu o método, né? A metodologia do trabalho de mestre Bimba foi o doutor Cisnando, né? O doutor Cisnando foi que traçou, né? Isso. Como é que você Muito está, bom mestre? Tudo mesmo. bem? Tudo bem, mestre? Boa noite. Desculpa o atraso, é porque eu cheguei na correria e tive que botar uma comidazinha no bucho, me organizar. Tranquilo.
para a gente entrar para tranquilo. fazer esse bate-papo do dia de hoje. Show de bola. A gente estava conversando, mestre Herculano, sobre um pouco Como é que o senhor está por aí, por Fortaleza? Como é que está aí a capoeiragem? Olha, está começando a retomar, né? Eu, particularmente, não retomei nada de atividades ainda. Estou tendo aula com os meus graduados, mas, assim, bem tranquilo ainda, uma vez, duas na semana, para poder não ter muito esse contato ainda, né? Porque a pandemia não foi finalizada, não descartou ainda que ela está curada, né? Então, agora que está começando as vacinas chegarem, para que a gente possa, para 2021, entrar todo mundo, se Deus permitir, com qualidade, trabalho de qualidade. Verdade. Na verdade, estamos aguardando, aí muito ansiosos, né, pela chegada dessa vacina, até porque muita gente ainda está receosa de sair para fazer as atividades com aglomeração, e aí a gente tem que respeitar, além de ter que respeitar, a gente precisa também se cuidar, né? Se cuidar, com certeza. Então, boa noite ao professor Cícero, e aí, como eu cheguei atrasado, o comandante da live é o professor Cícero, e ele fica à vontade para questionar aí ou perguntar. A gente pode falar um pouquinho da volta, como é que está sendo esse retorno da capoeira, né? Porque aqui em Campina Grande eu estou voltando devagarinho. E também a gente pode falar do projeto Capoeira das Escolas, que é tão importante, Campina Grande, Brasil, né? E falar da lei 10.639, que é a lei que provocou essa ação nas escolas do Brasil, né? Claro que nem em todos os estados, em todos os municípios isso acontece. Está acontecendo aqui em Campina Grande, mas que essas experiências podem ser levadas para várias outras escolas, vários outros estados e municípios. Certeza. Inclusive eu estou me reunindo com alguns mestres aqui, né, na nossa capital, não em Pacatuba, mas na nossa capital, para falar sobre o projeto de capoeira nas escolas de Campina Grande. Estou citando e estou levando como exemplo, né, no nosso Brasil e ao mundo afora. Né, porque existe o projeto de capoeira nas escolas em outras localizações, mas não se compara com Campina Grande. Né? Um trabalho que já tem aí 14 anos de existência, 14 anos de história, que o início não foi tão propício, mas do meado do trabalho começou a evoluir, a tomar rumo positivos, e está aí. 14 anos de trabalho, 14 anos de projeto muito lindo, muito maravilhoso, que é exemplo na nossa nação brasileira. É exemplo. Então, temos sim que trazer esse projeto aqui para Pacatuba, para Fortaleza e implementar, claro, porque cada município tem sua história, cada município tem o seu parecer, então cada município vai ter que implementar e ajustar para que tenha o projeto que apura nas escolas. Muito bem. É isso aí, mestre. Antes de o mestre Herculano chegar, Herculano, a gente estava conversando um pouco sobre a história da capoeira, né? Do Ceará, né? Como surgiu, né? E, assim, é importante a gente também frisar, né, nessas questões, né, da lei, e a gente realmente procurar divulgar, mostrar aos gestores atuais a importância da capoeira, né? Por isso que essas lives, ou aqui na plataforma no YouTube, ou em qualquer outra plataforma, né, no Instagram, no Facebook, vai ajudar a divulgar cada vez mais a capoeira e os nossos projetos, né? É verdade. Isso é muito isso importante, é verdade, sabe? Quando você trata de trabalhar com capoeira nas escolas, pronto, hoje mesmo eu fui fazer uma entrevista, né, com um amigo meu, dono de uma escola, né, escola privada,
E eu fui lá falar com ele exatamente sobre isso. Porque ele teve capoeira na escola dele e a pessoa que trabalhava com ele lá decepcionou ele. Mas eu fui lá, pedi um momento com ele, mostrei as minhas propostas com a escola, para a escola, e ele achou interessantíssimo. Então, assim, é só a pandemia dar uma relaxada aí, ir embora, na realidade, ir embora, né? Para que a gente possa começar um trabalho de novo nessa escola, mas um trabalho com qualidade, mostrando o que a capoeira pode trazer para a escola dele como qualidade de trabalho para os alunos, né? Para a escola ter almejar também positividade no trabalho. Verdade. Muito bom. Eu acho que o projeto Capoeira nas Escolas, ele por si só já se divulga, né? Porque não foi fácil no início, aqui na cidade de Campina Grande, mas quando eu sempre digo a alguém que quer conhecer, o projeto Capoeira nas Escolas, eu sempre digo o seguinte: vá lá. Mestre, a tua internet está falhando aí, mestre. Está cortando o teu áudio, está cortando. Será que caiu a conexão da Herculano? Eu acho Tá que ouvindo caiu, agora? Viu? Tô, Agora mas sim. tá legal agora. Mas deu Tá uma me queda ouvindo? aí, deu uma queda. Sim, legal. Então, assim, o projeto Capoeira nas Escolas, ele por si só já há uma grande divulgação, né? Quando as pessoas me pedem para saber mais um pouco sobre o projeto, eu digo: olha, você pode procurar no próprio YouTube, né, na internet, que aí vai ter todos os aulões proporcionados, vai mostrar desde do seu início até os dias atuais, tendo em vista que nós não tivemos o projeto Capoeira nas Escolas presencial esse ano devido à pandemia, mas que diante dessa situação a gente fez muita live, conversou com muitos mestres, fez um trabalho mais direcionado à própria história da capoeira, porque a capoeira ela é uma ferramenta que deve ser explorado, a sua história, né, a história do nosso país, a história também a história da África. Por que a história da África? Porque os negros foram trazidos de lá, né? E aí é importante saber da história, de como foi, como aconteceu, até para nós chegarmos até hoje, aonde estamos, né? Então, é importante sempre divulgar para as pessoas que o projeto ele está consolidado e essas experiências, mestre, pode até ser apresentado para alguns gestores, alguns secretários, e mostrar a eles que eles podem pesquisar, que o projeto está aí expostos para todos virem, entendeu? Muito bom, muito bom. A minha meta, mestre, é realmente tentar trazer esse projeto para Pacatuba, que é onde eu moro, né? E daqui levar para a capital, porque a capital é o nosso foco. Todo o estado do Ceará, todos os municípios, a base é a capital, Fortaleza, né? Então, implantando esse projeto em Fortaleza e dando certo, meu amigo, o estado do Ceará vai bombar, relacionado a trabalho para os capoeiristas, entendeu? Eu acho que isso é de extrema importância. Como eu frisei também muito bem lá, que não é porque a pessoa é mestre que está capacitado e está dando aula nas escolas. Porque tem muitos mestres que chegam nas escolas e pegam uma bola, vai lá, menino, cá, vai jogar. Eu acho que não é por aí. Você tem que estar lá para falar de capoeira, teoricamente, praticamente e fundamentalmente. Porque se você não repassar para a criança, para o adolescente, direitinho as histórias, vai ser complicado
ela entender, né? Hoje eu estou aqui na Pacatuba há 12 anos e eu descobri a verdadeira história de Pacatuba, enquanto ela não é contada aqui, nem para os pacatubanos e nem tampouco dentro das escolas, como uma cultura afro-brasileira, entendeu? Isso é importante, mestre, resgatar, né, esse lado histórico, cultural da região. E outra coisa, mestre, que é importantíssimo, é os mestres ou os profissionais que irão trabalhar nas escolas entender o lado educacional, né? Entender como é que funciona uma escola, né? Porque se ele não tiver esse entendimento, ele não vai desenvolver um trabalho legal com a capoeira e vai terminar fazendo com que a capoeira seja excluída desses locais, né? Por isso que é importante. Um dos marcos aqui em Campina Grande, assim, que fez com que o projeto crescesse muito foi essas experiências. Os profissionais começar a entender esses aspectos educacional, começar a entender, a realmente dar aula para transformar a vida, né? Para todo um contexto dentro de uma escola. É porque assim, ó, eu vejo que a capoeira tem o poder de transformar a criança. E muitos pais não conseguem mais trabalhar em casa com a criança, com o seu filho, na questão de resgatar memórias do pai ou da mãe deles, como pedir a benção, licença, pedir para o filho ligou, desliga, entendeu? São pequenos detalhezinhos que faz a grande diferença, entendeu? Hoje a criança vive de qualquer jeito e acabou-se. Não tem mais o respeito de pedir a benção ao pai, chama pelo nome, não chama pelo, né? Olá, pai, oi, pai, benção, pai, pai, eu vou aqui, eu vou. Não tem mais essa afinidade do filho com o pai ou com a mãe, entendeu? É tudo jogado, é tudo à mercê sabe? Cada um vai lá e vai crescer e acabou-se. Sem uma estrutura de educação. E a capoeira tem esse poder de transformar, de ensinar não só a base fundamental da capoeira, mas o social, né? E isso faz a diferença, entendeu? Mas complementando a sua fala, eu percebo que a instituição família ela está falida, né? Valida. E aí é preciso rever esses essas atitudes que os pais dos dias atuais tomam, né? A exemplo do pensamento consumismo, né? Por exemplo, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, e eles acham que ressarcindo os filhos com trocas, né? Trocas de brinquedo, troca de celular, troca disso, troca daquilo, e falta esse e o afeto entre a família vai se distanciando. Na minha experiência como conselheiro tutelar, eu observei muito isso. A mãe chega lá desesperada no conselho, o pai chega desesperado, porque a filha está se envolvendo com alguém que está lá dentro do presídio, né? E aí a mãe de relatar, porque eu dou tudo de bom para minha filha, eu faço tudo para minha filha, para o meu filho, mas esses pais, eles não fazem aquilo que os antepassados faziam, né? Ouvir, abraçar, dizer que ama, orientar, conversar, Que é o dialogar. básico, né? Que é o básico, né, mestre? É o básico, né? Fazer o básico é mais fácil e se torna mais difícil porque não é feito hoje. Pois é. Então, assim, esse pensamento de sempre querer só receber, só trabalhar e em troca disso aí, passar para os filhos que um celular, né, uma roupa, uma escola boa vai estar resolvendo a vida do filho, não vai. Né, porque muitos filhos, além dos filhos que se envolvem com drogas, se envolvem com outras pessoas, além daqueles filhos que se suicidam, né, porque eles se sentem um vazio dentro deles.
E na capoeira, o que a gente faz? Né? Pelo menos no meu trabalho, a gente tem início, meio e fim. A gente começa, depois, no final, a gente faz aquele trabalho de dialogar com os alunos. Se eu perceber que tem um aluno com problema, a gente vai ouvir aquele aluno, porque é importante ouvir aquele aluno. Até porque o aluno, quando ele chega na academia, ele chega, às vezes, tem aquele aluno que chega pedindo socorro, né? Querendo uma orientação do professor, querendo ser ouvido, coisas que não acontecem, quase não acontecem mais na família. O filho chega em casa querendo falar algo com a mãe, e a mãe ou o pai interrompe. Mamãe, eu quero falar com você. Ah, hoje não, estou sem tempo. Papai, hoje eu não estou com tempo, não. Eu tenho que sair, eu tenho que jogar meu futebol. Então, o filho fica nesse meio perdido e, de repente, encontra o seu refúgio lá fora, no meio do tráfico ou de outras situações, entendeu? É verdade, é verdade. Isso é a pura verdade. É isso, mestre. Assim, mestre, igual na fala de Herculano, né, que ele coloca, eu lembrando aqui, refletindo a questão da didática, né, que é importante também. A didática em si, dentro da capoeira, né? A didática da capoeira, da questão prática, mas essa didática de você lidar com o aluno, de você saber conduzir a aula, né? De você saber ter esses momentos para você fazer o aluno refletir, o aluno pensar um pouco na vida, no futuro dele e no presente que ele está, né? E, claro, entendendo o seu passado. Isso é importante. E é isso aí, dentro de uma escola, dentro de um projeto social, ou dentro da escola, ou fora da escola, que vai fazer com que ele tenha uma transformação, né? Ajudar a capoeira a se desenvolver cada vez mais. Sim, com certeza. O trabalho que você faz com um aluno criança, cara, não tem como você fazer o mesmo com adulto. Né? O trabalho que é feito com uma criança, um adolescente, você tem que trabalhar a mente dele para ele chegar na fase pré-adulta, um homem feito, mas consciente do que é a vida, né? Do que é a vida, para ele não estar andando em caminhos perdidos. Porque se tu deixa o teu aluno ali andar em caminhos perdidos, ele vai se perder. Ele vai se perder. Tá caindo, né, a conexão. Mas volta, às vezes é normal acontecer isso, né? A internet fica dando, auxiliando, caindo e subindo, né? Normal. Beleza. Mas pode falando que fica gravado, a live fica gravada. A minha internet tá tranquila, mexe. Então, assim, observando essas situações, e eu sempre digo o seguinte, que hoje a própria escola, né, a escola ela poderia sempre ter um momento com os pais, porque os filhos chegam na escola e a psicologia do desenvolvimento, ela explica que nós somos produto do meio. Então, eu sou aquilo que eu recebo dos meus pais. Se eu sou um menino educado, um menino respeitoso, respeitador, eu recebi aquilo dos meus pais. Agora, se eu sou um menino violento, não respeito ninguém, eu também estou recebendo aquilo ali da minha família, do meu que vivo. Reflexo totalmente dos pais. Isso. Então, a escola hoje está pedindo socorro justamente por conta disso. Por conta que os filhos, eles chegam na escola e você tem lá 20 alunos numa sala de aula. Tem aqueles alunos que cumprem direitinho com as regras da escola, mas tem a outra porcentagem que não. E quando a gente vai ouvir um pai, conversar com o pai ou com a mãe, a gente vê o reflexo do filho. Porque quando o pai chega na escola, né, com arrogância, gritando, aí a gente vai observar que o filho tem os mesmos costumes. Então, para a gente, no meio da capoeira, a gente vai quebrando essas regras que são criadas em casa, porque na capoeira tem a questão da hierarquia, de você respeitar sempre os mais velhos, de você sempre fazer o cumprimento quando chega na aula, de você sempre ter o cuidado de não avançar
as etapas, né? Por exemplo, se eu sou mestre, o cara que é contramestre, ele tem que respeitar essa etapa. Se eu sou aluno, eu tenho que respeitar o graduado, e assim sucessivamente. Então, Verdade, verdade. na família falta muito isso, né? Às vezes o pai está conversando com um convidado em casa, o filho passa do meio e nem respeita, ou não entra na conversa, né? Entra na conversa e atrapalha todo o processo, que não era para ser assim. Não pede licença, mas o pai ensinou daquele jeito, né? Depois o pai não pode reclamar, né, a mãe? Então, tá Cícero aí com a palavra para direcionar a nossa live. É desse jeito, mestre, né? Eu concordo plenamente com o senhor e, infelizmente, né, acontece isso. Isso não só nas escolas da periferia, né? Mas, assim, a camada alta da sociedade também a gente vê esses relatos, né? A maioria, assim, é desse jeito porque é a criação, é o reflexo, é o dia a dia, né? A linguagem não corporal também dos pais fala muito para a criança, né? Ela aprende só olhando. E acontece que isso aí vai refletir no Brasil, né? Na sociedade em geral. A gente, como capoeirista, a gente se destaca de outras modalidades, né? Porque a gente tem um lado da história, tem um lado da prática, dos exercícios em si, mas tem esse lado de orientar, de cuidar, de valorizar o ser humano. E assim, mestre, o senhor Olha, também pode uma fazer coisa. indagações, questionamentos. Ó, Cícero, uma coisa interessante que está Oi. acontecendo aqui no Brasil, que não acontecia, mas primeiro teve que acontecer nos Estados Unidos, né? Mestre João Grande já ganhou três títulos de doutor honoris causa, né? Nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil não tinha chegado nenhum estado brasileiro esses títulos, né, a ser congratulado aos mestres mais velhos, né, que tem o saber de ensinar, que teve o saber de iniciar toda a história, né? E graças a Deus no Brasil já está chegando. Aqui no Ceará, mestre Paulão foi congratulado, né? Agora recentemente a mestre, né, doutor Nauris Causa, né, pelo governo estadual e federal. Então, isso é muito importante para a nossa capoeira, né? Aqui nós temos já dois mestres que é renomeado pelo Estado, né, reconhecido pelo Estado, pode dar aula em qualquer faculdade sem ser formado, sem ter nenhum tipo de formação escolar. Ele pode dar aula de capoeira em qualquer faculdade, né, pelo Estado do Ceará, né, diplomado e tudo. Então, isso é muito bom, é muito positivo para a capoeira e para o capoeirista, principalmente para o capoeirista, tá? Mas não quer dizer que os mais jovens vão ficar parados esperando o tempo passar para chegar a essa posição. Não, temos que estudar, pesquisar, correr atrás dos nossos objetivos e buscar metodologias melhores para os nossos mestres mais jovens, para os nossos capoeiristas mais jovens, né? Para as nossas bases de capoeira, né? No município que você mora, no estado que você mora, enfim, na nossa nação brasileira, né? E quanto mais informação, mais currículo você vai ter para chegar a esse nível aí de doutor honoris causa, entendeu? Com certeza, mestre. Concordo com o senhor, né? E, assim, historicamente no Brasil, né, o mestre Bimba foi quem iniciou. Se eu não me engano, tem outro mestre também, que eu não estou recordando agora o nome dele, mas o mestre Bimba, ele quem ganhou, né? Realmente o título O pela universidade, primeiro né, da prêmio foi Bahia, dele. foi dele. E ele abriu, né, junto com Getúlio Vargas, né, que foi o presidente que começou a difundir a capoeira, né, começou a tirar a capoeira do Código Penal por causa do mestre Bimba, e um dos caras também que, assim, que fez com que acontecesse esse cara aí é o seu conterrâneo, né, que foi Cisnando. Cisnando quem deu o pontapé inicial para o mestre Bimba conhecer esse mundo, assim, acadêmico, né,
ter essa vivência. E lá nos Estados Unidos, mestre, é uma troca, né? Os caras lá são muito espertos, né? Ele dá assim, mas compensação, ele suga muito do camarada, né? Eles valorizam Total, muito total. as outras culturas, porque ele aprende com isso, né? E infelizmente os brasileiros, né, não despertou ainda esse olhar crítico, né, de valorizar a cultura antepassada, né? São pouquíssimas as pessoas que têm esse olhar. É Mas isso verdade, é é bom, verdade. mestre, é muito bom mesmo, porque é uma área assim que precisa muito da capoeira, né? E tem uma disciplina, que é a disciplina de lutas, dentro do curso de educação física, né? Dentro do curso de história, tem a disciplina de afro, né? Voltada à afro, descendência do Brasil. Dentro do curso de geografia, né? Tem uma disciplina específica também, ou seja, são áreas que o capoeirista tem que estar incluso, tem que estar ali dentro, né? E ele tem que romper essas barreiras de preconceito, né? Eu particularmente, eu estou estudando aqui um meio para mim em 2021 tentar entrar aqui no município de Pacatuba como mestre da cultura, porque pelo meu tempo de trabalho já prestado aqui no município e pela minha história já aqui dentro do município. Então eu estou tentando ver se eu consigo entrar como mestre da cultura aqui no meu município, né? Eu vou batalhar para isso, se Deus permitir. Aí, para isso acontecer, mestre, precisa de quê? Aí, é trabalhar com a capoeira e trabalhar com outras manifestações culturais, afro, da cultura Não, popular. na realidade, é uma tramitação dentro da Câmara Municipal, né, ser aceita, né? Ah, para Se a ser Câmara Municipal reconhecido, né? é só reconhecer. Se a Câmara reconhecer, você já se torna o mestre da cultura já, praticamente. Né? É E muito aqui bom, Mas e aí, aqui muito bom mesmo. diga, mestre. mestre, falando sobre o que Cícero estava falando e o que o senhor estava falando sobre o mestre João Grande, né, eu discuto muito em vários espaços que estou, que a universidade ela sempre usa o conhecimento do mundo para levar para dentro da própria universidade, né? Por exemplo, ela Sim, pega, sim. ela vai no, no sítio, né? E chama lá o cara que conhece todo o planejamento de como plantar, de como colher, de como o tempo disso, o tempo daquilo, e leva para dentro da universidade. E aí, o curso de educação física, como se diz, era para contratar um profissional da capoeira, né? Era para contratar um Sim, profissional da capoeira que com certeza, com certeza. 30 anos, passa 30 anos para chegar à corda de mestre, passando por todas essas fases de ensino e aprendizagem, né? Passando por todo o caminho que foi criado pelos próprios mestres, de tempo, disso, de fase. Então, a gente sabe que a universidade ela não contrata, principalmente as universidades particulares, porque o nosso país é um país ainda muito preconceituoso, né? E se o cara chegar na universidade, se ele não tiver doutorado, não tiver mestrado, não tiver, ele vai ficar de fora, vai ficar de fora. Mas quem tem realmente o conhecimento com a capoeira são os próprios capoeiristas, né? Cícero sabe muito bem e como ele está fazendo o curso de educação física, lá no próprio curso, ele deu algumas oficinas e não tem melhor a não ser o capoeirista. Não tem como não colocar um capoeirista numa disciplina né, nas universidades, porque, um exemplo, se eu pego um cara que participa comigo 2 anos de capoeira, ele tem 2 anos que ele treina comigo, e ele tem doutorado e fez o curso de educação física, ele vai lá dar o curso de capoeira. Então, não dá certo. Não dá certo. Para dar certo, teria que ser um mestre, né?
renomado, que tenha história, né? História para dar e vender, né? Então, eu concordo que as universidades contratassem, sim, os mestres para entrar nessas disciplinas. Não botar qualquer um, porque botar, se bota qualquer um, aí é você tirar o conhecimento de quem tem e deixar para quem não tem, né? É verdade, é verdade. Eu não vou longe, não, mestre. Eu não vou longe, não. Você quer ver um exemplo grande? Você se vista com uma beca social, chegue numa escola, todo de terno, gravata, tá? Falando sobre capoeira. Você vai ver a sua recepção, a receptividade que você vai ter é totalmente diferente. E aí você vá em outra escola vestido como um baiano, calça de capoeira, uma camisa de capoeira comum, entendeu? Boné, você vai ver a receptividade que você vai ter. O capoeirista, ele tem que se adaptar, ele tem que ser camaleão. Porque se ele está indo em busca de trabalho, de emprego, ele não tem que se arrumar, não é? Agora, quando ele estiver lá dentro, trabalhando, dando aula, aí ele vai andar como ele quer andar. Mas para ele ir em busca de um propósito, que é o emprego, o trabalho, ele tem que saber se lapidar. Até a didática, né? A didática tem que ser diferenciada, a oralidade tem que ser outra, né? Por quê? Porque as pessoas têm um outro olhar. A capoeira ainda é muito marginalizada, infelizmente. Se a capoeira ainda é marginalizada, tu imagina nós capoeiristas, entendeu? E principalmente se nós formos negros, ou negras, aí é que o preconceito é grande. O país do preconceito se chama Brasil. Brasil, Verdade. pai. Brasil é o país do preconceito racial. E é onde tem mais negro, tá? E é um preconceito racial cruel. Entendeu? Verdade. O negro, eu falo o negro que não é negro. O negro que você chama ele de negro. E aí, negão, beleza? Ei, cara, também tu tá vacilando? Negão o quê, mano? Teu nome. Por aí você já tira que o cara nem negro quer ser. Não quer ser chamado nem de negro. Na realidade, a palavra no Brasil a gente chama de negro. E aí, negão, beleza? Mas a palavra tinha que ser preto, porque não existe a palavra negra. A palavra tinha que ser preto. E aí, preto, tudo bem? Como é que tá você? Porque nos Estados Unidos é chamada de black mesmo. Black e acabou-se. É preto e acabou-se. Entendeu? Então, nós brasileiros somos mais racistas do que os próprios brancos. Os negros brasileiros são mais racistas do que os próprios brancos brasileiros. Isso é comprovado. Verdade, isso é comprovado, cara. Na verdade, assim, num país onde as pessoas não conhecem sua cultura, não conhecem, as pessoas não sabem de onde veio, nem para onde vai, então o preconceito ele se torna muito grande, né? Porque quando você não tem argumento para você falar daquilo que é da sua própria essência, né, da sua própria cultura, porque no Brasil há uma mistura de branco, de índio, né, de negro. Então, não existe uma cor pura no Brasil. Que eu possa chegar assim e dizer, não, tu é branco. Né? Mas a sociedade, ela ela é controlada pela nossa mídia, né? A nossa mídia que diz que o padrão de família tem que ser aquela, o padrão de cor tem que ser aquela, né? E você precisa estar sempre vestido do jeito que a mídia lhe quer, né? Você não pode se vestir da forma que você quer. E aí eu disse isso hoje a um amigo, porque a primeira vez que eu comprei meu carro, um amigo meu,
perguntou a mim se eu estava trabalhando naquele carro, como se eu fosse o motorista daquele carro. Né? Mestre, só um minutinho, mestre. Cícero, por favor, manda o link para o Nego Tai aí, o Nego Tai. Eu mandei pro teu zap aí. Nego Tai. Oi. Manda o link para ele. O aluno que o senhor mandou para mim, O Jair. o zap dele, eu mandei o link do canal. Aí não O tenho como eu Dubois. sair daqui, porque se eu sair, cai a conexão. Ah, Mas eu tá, mandei para entendi, um entendi. aluno. Tu mandou pro Dubois, não foi? É porque tem alguns alunos aqui me aperreando pelo link e eu não estou conseguindo enviar para eles. Mas, assim, vamos prosseguir. Desculpa aí, mestre. Desculpa aí. O celular que eu enviei é o meu celular, entendeu? Aí eu tô fazendo pelo celular e não tenho como sair. Não, sem problema, tranquilo. Então, mestre, retomando a minha fala, então a gente vive numa sociedade que o preconceito ele reina, né? E como eu falei, meu primeiro carro que eu comprei, o cara veio me perguntar, um amigo meu, bicho, tu tá trabalhando nesse carro como se eu não fosse capaz de comprar um carro, como se o emprego que eu tivesse que conseguir na sociedade tinha que ser de motorista, tinha que ser de porteiro, tinha que ser daquilo, como se eu não tivesse o potencial de chegar na universidade, de alcançar um curso, que graças a Deus isso aconteceu comigo, mas a gente percebe que, inclusive na própria universidade, quando você chega, se você não for um ser humano que tenha consciência, você se perde, você começa a passar por cima dos outros. É porque na própria universidade, quando você chega, a primeira aula da universidade, o cara diz assim, o professor, agora você é superior, agora você é nível superior. Você agora é fodão, como se o nível superior, a superioridade fosse entrar na sua mente e você começasse a passar por cima das pessoas. Até porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Na sociedade que nós vivemos. O que a nossa sociedade precisa é aprender a respeitar as pessoas como elas são, porque cada um tem o seu pensamento, tem sua vivência, tem a sua forma, o seu modo de viver, e a gente precisa respeitar a própria, as próprias religiões, né? Que o cara está numa religião, a outra religião não presta, porque aquela outra religião não é essencial, não preste, só a religião que vai salvar essa que eu faço parte. Então a gente precisa trabalhar tudo isso aí para a gente viver numa sociedade onde todos tenham seus direitos e seus deveres, respeitando e sendo respeitado. É verdade, é verdade. Sim, mestre, essa live, mestre, ela vai ficar lá no meu canal, salvo o vídeo, entendeu? Depois podem pegar o link e compartilhar para todo mundo assistir, tranquilo, entendeu? Vai ficar lá salvo. E assim, mestre, igual o Herculano estava dizendo, mestre Herculano, eu concordo plenamente. Quando a gente chega numa instituição dessa, se a gente não for um pouco crítico, se a gente não tiver uma bagagem já de conhecimento, que a gente traz do nosso aprendizado, né, da nossa vida, a gente fica para trás, né? As pessoas passam por cima mesmo igual um trator. Mas assim, tem umas coisas, mestre, que a gente, igual o senhor estava dizendo na sua fala, que a gente tem que ser igual um camaleão. Se a gente quer, né, por lei, tem esse direito de a gente entrar nessas instituições, os caras que são donos, principalmente de faculdade que é privada, eles não vão contratar assim à toa, né? Porque tem o lado do capital, tem o lado financeiro, tem N situações por trás que faz com que essas coisas aconteçam. Por isso que a gente tem que procurar o quê? O conhecimento, procurar entrar nesse local para depois a gente transformar esse local com a nossa capoeira, com o nosso ensinamento, com o nosso aprendizado, né? Com as coisas que a gente pode transmitir para o próximo. Lá, México, quando eu estava fazendo essas oficinas, porque a gente tem uma carga horária complementar dentro da instituição, dentro do curso, e a gente tem que ser instrutor de alguma disciplina para a gente ganhar esses pontos, ou senão a gente tem que fazer curso por fora para fazer esse complemento. E
eu me deparei desde o início do curso, eu sempre defendendo a capoeira lá dentro, eu me deparei com N situações, né? Das pessoas criticando o preconceito, com discriminação, falando, às vezes até falando mal, porque não entendia o processo da capoeira, não sabia o que era capoeira. Mas nessas aulas que eu consegui desenvolver lá dentro, a turma e outras turmas que passou por essa experiência já tem outra vivência, já tem outra noção do que é a capoeira. E assim, isso é fantástico, né? O próprio professor da disciplina em si é um leque de conhecimento e às vezes ele não está preparado também. Ou seja, o nosso sistema educacional não prepara os professores, os mestres, os doutores para suprir aquela necessidade. E a gente tem que entrar nesses espaços, igual a escola, né? Se a gente não tivesse a coragem de entrar desse projeto de capoeira nas escolas e procurar o conhecimento, procurar se enganjar, mostrar o nosso lado, a gente não estava com esse sucesso que o projeto tem hoje. Do mesmo jeito, tem que ser dentro da universidade, dentro da faculdade. Se Cisnando não tivesse colocado o mestre Bimba, né, tivesse dado um empurrão, porque foi Cisnando que empurrou o mestre Bimba lá dentro. A capoeira tinha se desenvolvido, chegado onde chegou hoje, provavelmente poderia ter chegado, mas eu penso, meu ponto de vista, que ela não ia ter esse desenvolvimento que teve. Ou seja, a gente tem que entrar nesses espaços, né? Mesmo com esse preconceito, a gente tem que procurar estratégia de conseguir entrar. Cícero, uma pergunta para você. Você hoje está cursando educação física, não é isso? Hein, Cícero? Hoje você está cursando educação física, né? Tô cursando. Tá ouvindo? Tá cursando, né? Você está em qual ano já de educação física? Está em qual ano? Tô. Você está em qual ano de educação física? Eu terminei o 8º período, já no final do curso, né? Por causa dessa pandemia. No 8º. Você pretende... Já no 8º período. Pronto. Você pretende trabalhar exclusivamente só com capoeira, viver só de capoeira? Não, exclusivamente só de capoeira não, mas eu pretendo fazer um trabalho com a capoeira. Eu não pretendo deixar a capoeira, entendeu? Agora, assim, exclusivamente para viver só da capoeira, em questão financeira, em questão também de manter uma família, hoje atual, no meu estado, hoje, na minha situação, não dá, né? Não dá. Agora sim, eu vou fazer outros trabalhos paralelos à capoeira, né? Ou seja, com a educação física ou com outro curso que eu tenho, que é o curso da área de pedagogia, e vou fazer o trabalho com a capoeira. E vou agregar, né, valores, tanto da capoeira dentro vamos dizer, dentro do trabalho da educação física, como da educação física dentro do trabalho da capoeira. Cícero, é difícil, ó, era difícil anos 80, anos 90, ser formado em educação física e viver só de capoeira. É mais difícil agora ser formado em educação física e trabalhar só com capoeira. De anos 80, 90, de 10 mestres, um mestre trabalhava só com capoeira, exclusivamente só com capoeira, e vivia tranquilo. Hoje, de 100 mestres, dois trabalham exclusivamente com capoeira, só para capoeira, e vivem bem, tá? Então, aqui em Fortaleza não é diferente, não. Na Pacatuba não tem ninguém formado em educação física trabalhando com capoeira, não tem. Tem formado em outras áreas, mas educação física não tem. Em Fortaleza, eu conheço pouquíssimos mestres que são formados em educação física que vivem de capoeira, para capoeira, né? São formados em educação física, têm mestrado em educação física e vivem só disso. Assim, são coisas, no meu ponto de vista, eu não sei no seu, nem do Herculano, mas são coisas diferentes. Assim, viver para capoeira é você, no meu ponto de vista, é você fazer um trabalho para você engrandecer cada vez mais a capoeira. Mas a paralela a isso aí, eu vejo assim que a gente tem que ter outras profissões, né? Tem que ter outras fontes de renda para
complementar também, porque se for só para capoeira, né, eu vejo que no estado que está, na situação que está hoje, com a questão do capital, a questão do comércio em geral, eu vejo que, para mim, para minha pessoa, não vai dar para suprir as minhas necessidades, né? Porque, não sei para o senhor, para o mestre Herculano ou para outras pessoas, mas para minha pessoa, eu vou fazer o trabalho com a capoeira, né? Em paralelo a isso aí, eu vou ter outras fontes de renda, que é outros trabalhos. Isso é Não, uma com questão do que é certeza. em nível nacional, mestre, né? Sua visão e está corretíssima. Não discordo, não. Entendeu? Porque não é fácil, não é fácil viver só de capoeira, não é fácil. Você é hoje um formado de educação física trabalhando em uma academia ou com capoeira. Você acha que ele consegue ganhar quanto mensalmente? Uma base, uma média? Mestre, eu passei mais de 8 anos da minha vida vivendo só com a capoeira. Eu não tinha outra fonte, assim, outra fonte de renda que não fosse a capoeira, né? Eu trabalhava no projeto Capoeira nas Escolas, dá para você ganhar um valor considerável, né? Considerado assim, outras pessoas em outros locais, chegava a ganhar aqui o quê? A quase R$ 2.000 com a capoeira. Mas assim, hoje para eu viver, se eu tivesse no projeto Capoeira nas Escolas, e no outro projeto, que era o PET, que eu fazia parte também, que era o Programa de Trabalho e Erradicação e Trabalho Infantil. Hoje não dava para suprir as minhas necessidades, né? Por N fatores, né? A família cresceu, a questão das coisas ficou tudo mais caro, ou seja, não, se fosse só a capoeira não ia dar. Mas aí, por isso que sempre eu estou procurando me capacitar, né? Procurando estudar, procurando fazer outros cursos para ter outras alternativas, outros meios para você conseguir viver, né? Sobreviver, Com porque certeza, com viver mesmo certeza. tá difícil, a gente sobrevive. Eu tenho Né? amigos meus Uma hoje, eu tenho coisa que eu. amigos. Eu não- Desculpa. Eu hoje Fala, não mestre. consigo. Eu hoje não consigo sobreviver da capoeira. Eu hoje, tá? Mas eu já sobrevivi bem com a capoeira, né? Teve uma época na minha vida aí que eu conseguia tirar 3,5 salários da capoeira, só da capoeira. Eu não trabalhava com outra coisa a não ser capoeira, tá? Mas hoje não dá. Aqui hoje não dá. Porém, tem amigos meus hoje na pandemia que ganham R$ 7.500 com capoeira. Na pandemia. Na pandemia. Ganha É. R$ 7.500 hoje só com capoeira. Então, assim, claro, de 100 acontece um desse aí, de 100. Entendeu? Mas mesmo assim, mestre, vamos dizer assim, eu acredito, né, que tem outros fatores que venham contribuir com que ele ganhe isso aí. Porque, vamos dizer, hoje em dia na internet, a gente pode ganhar muito dinheiro com a internet, né? Os capoeiristas em si, ainda não percebeu o conhecimento que tem na mão, né? Para começar a transformar isso num serviço ou num produto para vender na internet, né? Eu vi Oi, recentemente no Instagram. oi. Recentemente, mestre, no Instagram eu vi um cara divulgando esses anúncios pagos. O cara tava divulgando, olha só, a sacada que o cara teve. Ensinando o pessoal a desenvolver um projeto e apresentar nas escolas. E ele tava vendendo esse curso pela internet. Ou seja, você grava um curso desse, você tem experiência na área, você grava um curso desse, bota numa plataforma. Você vende, vamos dizer que se você vende por R$ 300, um exemplo. É compras infinitas. Quantas pessoas ali podem comprar em seguida? Não tem um limite, entendeu, mestre? Ou seja, um cara desse ele vai ganhar dinheiro com a capoeira, mas
para ele ganhar desse dinheiro, ele tem que ter outros conhecimentos para agregar junto com a capoeira. Sim, sim, com certeza, Cara, com eu acredito que certeza, o cara tá ganhando muito dinheiro. com certeza. E a gente vê, mestre, que vamos dizer, os grupos, eles necessitam muito desse conhecimento. Pronto, Herculano fez o curso de pedagogia e eu sei que ele vai concordar comigo, eu também fiz o curso de pedagogia. Os grupos hoje, em geral, mestre, nem todo capoeirista está preparado, nem todo mestre está preparado para escrever um projeto, né? Para É chegar numa verdade, é escola, verdade, para ter uma didática para apresentar um projeto, para é entender verdade. como é que funciona uma escola. E você, no caso, Herculano fez o curso de pedagogia. Se ele pegar esse conhecimento, se ele gravar, se ele começar a divulgar e começar a vender e espalhar nos grupos, com certeza alguém vai comprar, entendeu? E o cara que comprar, ele vai desenvolver cada vez mais o seu trabalho. E é isso que os caras estão fazendo. É verdade. Na verdade, Cícero, mestre Marrudo e Cícero, o que é que acontece? Eu fui para a universidade, né? Tive o prazer de ir para a universidade, mas o que me fortaleceu e o que me deu conhecimento para caminhar foi o aprendizado que eu tive na capoeira, né? E aí, claro, até no próprio círculo de amizades que eu tinha, o pessoal ia me ensinando, antes de entrar na universidade, ia me ensinando a como fazer um projeto, né? A como colocar o projeto no papel para desenvolver esse projeto, seja na escola, seja numa cidade, seja numa escola particular. E aí, graças a Deus, eu fui sendo curioso, eu fui tendo curiosidade, porque o ser humano ele precisa ter curiosidade, né? Quando você fala que alguém está vendendo um projeto, é porque essa pessoa que está vendendo um projeto, ele primeiro ele aprendeu a fazer esse projeto, aprendeu a lidar com a informática, né? Porque muitos capoeiristas não têm um conhecimento com a informática, né? E aí, para você mexer com determinados programas da internet, você precisa ter conhecimento, né? Para você montar um projeto de qualidade, para você também apresentar, né? E aí isso foi acontecendo na minha vida pelo fato de ter a necessidade. E a partir do momento que eu entrei na universidade, foi importante para mim porque eu aprendi a lidar com alunos que a gente pega de várias situações, aluno que vem com problema, alunos especiais, um exemplo. Hoje Cícero é cuidador de uma escola, cuida de uma criança especial, né? Ou é um adolescente, eu não sei. Mas para Cícero pegar aquela demanda ali, Cícero precisou cursar o curso de pedagogia, que é um curso excelente, né? Que inclusive eu indico, né, para você saber lidar com determinadas situações, porque eu, enquanto professor de capoeira, só sem um conhecimento a mais, eu posso atrapalhar uma situação, né? Por exemplo, eu tenho uma turma de aluno que eu preciso saber lidar com aquela situação. E se eu não tiver a experiência, eu posso até atrapalhar aquela situação e piorar uma situação de um aluno, né? Porque a gente percebe que tem muitos capoeiristas que sempre quer usar da ignorância. O menino está com um problema lá, o menino está precisando de determinados cuidados, determinadas orientações, mas aí eu quero resolver do meu modo, da minha forma, da ignorância, né? E quando a gente começou o projeto Capoeira na Escola de Campina Grande, tinha isso. O menino estava violento lá, e o cara, eu vou resolver na porrada, eu vou dar uns martelos, umas rasteiras, Errado, para né? o cara, para o cara melhorar, e tá Tampa o tudo errado. conselho, né, mestre? Tudo errado porque violência, ela gera violência. Não tem outro segredo, né? E aí foi preciso, mas claro, eu sempre digo isso em todo canto, que eu aprendi muito com os erros dos outros, né? Eu vi o cara lá na academia dele, quando fazia uma roda de conversa, se alguém se mexesse, ele queria meter o bastão ou queria bater com o birimbau,
Então, isso não é, para mim, isso não é correto, isso não é ensino de verdade, né? Porque eu acho que as pessoas, eu acho que todo o trabalho ele tem que ser democrático e as pessoas têm que ser ouvidas, né? Seja do menor ao maior ou do maior ao menor. Eu não posso chegar e achar que só eu estou certo e os outros estão errados. E na capoeira isso é predominante. O cara que é mestre, ele acha que só ele está certo e todo mundo está errado. E todo mundo tem que seguir só o pensamento dele. E não. É uma capoeira não, é um pensamento ainda muito ultrapassado, né, cara? Lá de trás, né? Então, assim, se Com certeza. nós, capoeiristas, mesmo que não tenha uma formação, não buscarmos conhecimento para estar, não vou dizer se igualando as pessoas que estão formadas ou com diploma, mas que você tenha uma didática privilegiada para entrar em um debate, em uma discussão com as pessoas que você está lá querendo trabalhar, em uma escola, em uma faculdade, ou em uma creche mesmo, né? Ou até mesmo em uma academia. Você tem que estar preparado psicologicamente para falar e oralmente também. Se você não tiver uma oralidade boa para chegar num local em busca de trabalhar com capoeira, você vai se perder, cara. Né? Então, isso é coisa do passado. Isso é coisa, nossa, de 80, 70, entendeu? 60. É coisa muito lá de trás. Né? Que anos 90, as pessoas já estavam querendo se organizar, sabendo que a capoeira não era mais aquele lance de libertar. Né? Libertação já passou faz muito tempo, cara. Né? Então, nós temos aqui que entender a sociedade para saber como levar a capoeira para eles de uma forma lúdica, bonita, né, e verdadeira, né, verdadeira. Eu acho que é por aí. Não concordo, mestre. Concordo plenamente com o senhor. É assim mesmo, é assim desse jeito, mestre. Ó, pronto, Herculano citou, atualmente eu estou trabalhando, né? Trabalho com crianças especiais, criança que tem autismo, cadeirante, né? Ou seja, vários tipos de síndromes, de patologias. A criança chega na escola e eu vou fazer o acompanhamento daquela criança, né? A criança vai no banheiro, eu estou com a criança. Se a criança está fazendo o dever, a tarefa da escola, eu estou auxiliando o professor e auxiliando aquela criança para ter seu desenvolvimento, né? Educacional. E eu vejo, dentro do próprio projeto de Capoeira nas escolas, né, as crianças que são especiais, que também participam dessas aulas, né, ela consegue ter um grande desenvolvimento. Um exemplo, um aluno que eu tive, né, na escola lá, que ele era autista, e ele é autista, tem os níveis, tem os graus, ele é severo. Né? É aquela criança que não fala, é aquela criança que não consegue ter uma comunicação verbal, só através de gestos, de alguns gestos que a gente percebe que ela está querendo algo, mas na aula de capoeira, ela interage do jeito dela, da forma dela, mas está interagindo, está gostando daquela aula, né? Está se socializando, a gente faz o trabalho junto com os outros meninos, que vai respeitar aquela criança, né? Vai ter um respeito mútuo. Isso é muito bom para a criança. Ou seja, os capoeiristas, aí eu lhe pergunto, mestre, a maioria dos capoeiristas hoje não estão assim capacitados, e eu lhe pergunto, será que eles estão capacitados para receber uma criança que é autista, que de repente você vai tocar o berimbau, ela dá um surto e começa a gritar, fazer qualquer algo, coisa assim que venha, que não seja legal naquele momento, né? Será que o profissional vai estar capacitado para lidar com aquela situação? Né? Se chega uma criança cadeirante para fazer uma aula de capoeira, o profissional vai estar capacitado para lidar com aquela criança. Se chegar um cego para trabalhar, se eu sabia que o cego também pode fazer capoeira, pode, do jeito dele, mas está interagindo, está inserido dentro daquele momento. Se ele chegar para fazer uma aula, como é que vai ser essa aula? Ou seja, para os capoeiristas ter mais visibilidade na sociedade, ele tem que entender
esses papéis, tem que conseguir interagir com essas pessoas que são excluídas também da sociedade, né? Incluir dentro da capoeira. Será que os profissionais estão preparados, mestre, para fazer isso? É complicado, é complicado. Na década de 90, né, final de 90 para o início de 2000, eu fiz um trabalho com um adolescente especial visual, o Gregório. Cara, se tu colocar aí no YouTube, vai aparecer. Mestre Marrudo e Gregório. Vai aparecer ele recebendo a primeira graduação. É impressionante. Não é fácil trabalhar com especial visual, não é fácil. É muito mais complicado do que os demais especiais. Mas eu digo uma coisa, quando eles tomam um gosto de aprender, aprende com facilidade, entendeu? Aqui no Mucambo, eu tenho dois irmãos, um com 28 anos e outro com 22, que eles são especial físico, né? Mas eles andam, mas eles são especial também mental, né? Tomam um medicamento fortíssimo, né? Chega nas aulas ainda salivando pela questão do medicamento, mas quando eles estavam treinando, né, que agora está parado na pandemia, eles amenizaram o medicamento quase que 50%. Então, eles não chegavam mais aqui salivando, perderam bastante peso, né, porque o medicamento faz com que eles engordem, né, geralmente. Né, como também eu tenho crianças aqui com alto grau de hiperatividade. Né, e eu nunca fiz curso nenhum para trabalhar com eles. Porém, você ter uma didática e observar, aprender a observar as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, né? Quando o mestre Bimba falou que o capoeirista tem um dom de conhecer como é que é a metodologia do corpo do ser humano, o capoeirista tem a capacidade de conhecer quando ele está com algum tipo de problema. Né? Então, isso me faz levar que realmente é verdade. Porque você trabalhar com essas crianças, ou adolescentes, ou adultos, como eu estou trabalhando hoje com 2 adultos, né? E você ver a melhora de cada um deles é muito gratificante, cara. Quando você conhece a anatomia do corpo e você consegue fazer o trabalho em cima da criança, do adolescente e do adulto, você vê o pagamento, não tem dinheiro nenhum que pague, não. É você ver eles melhorando. É você ver, conseguir almejar a capacidade da transformação do trabalho que a capoeira faz. Né? O trabalho que a capoeira consegue realizar com eles. Às vezes, só em você cantar música para eles, já se torna um quadro excelente para eles, excelente, entendeu? Então, assim, parabéns para você pelo trabalho que você está realizando aí, né, com esse tipo de criança ou adolescente ou até mesmo adulto, que não é fácil, mas é muito gratificante, cara. Parabéns mesmo. Eu digo para você, é muito valioso um trabalho desse. Mestre. Assim, quando eu digo assim, as pessoas estão capacitadas, preparadas, mestre, porque assim, claro, o senhor conseguiu fazer esse trabalho, mas eu digo sinceramente, assim, com certeza que 99% das pessoas não conseguem. E os próprios capoeiristas, né? Eles têm aí esse preconceito, têm um medo de receber essas pessoas, porque não se sente preparado, né? E a gente também tem que entender a questão do lado fisiológico, porque às vezes a gente está trabalhando a capoeira com aquele indivíduo, mas às vezes o exercício em si, no lugar dele ser benéfico, ele está sendo maléfico para aquele indivíduo. Porque às vezes a pessoa não sabe, passa um estímulo a mais, né? O nosso corpo ele só entende de estímulo. Se o cara tomar uma medicação, pronto, um exemplo, uma pessoa que é diabética, né? Olha só, no meu ponto de vista, o pecado que às vezes os capoeiristas fazem, né? E é gravíssimo. O cara é diabético. Ele chega para treinar capoeira,
aí você não tem nenhum histórico dele. Aí ele começa a aula de capoeira. Aí, de repente, você faz um treino um pouco forte para aquele camarada e ele pode simplesmente vir a óbito, a falecer. Entendeu, mestre? Por quê, mestre? Porque as pessoas não estão capacitadas para entender ainda essas questões. O capoeirista, por isso que eu digo, o capoeirista tem que começar mais a procurar esses conhecimentos, né? Porque é por isso que os profissionais da área da educação física, né, a maioria deles critica muito os capoeiristas. Fica metendo o dedo, porque às vezes os próprios capoeiristas não estão se valorizando. Eles não entenderam que a capoeira é uma ferramenta que você vai trabalhar. Com a capoeira você trabalha N talentos, né? N, assim, tipos de aprendizado, que é a musicalidade, que é a questão do instrumento, de percussão, do berimbau, a questão da história, trabalha a questão da parte física do exercício, que você tem que entender como funciona o corpo, e a maioria dos capoeiristas não entende. É assim, é uma crítica construtiva que eu faço. Eu também passei por esse momento. Hoje eu tenho um pouco dessas noções, desse conhecimento, e eu quero também colocar dentro do meu trabalho da capoeira, né? Só para complementar, tem um ditado que é fantástico, que diz o seguinte: quando você quer trabalhar e quando você quer fazer o trabalho acontecer, você o dom ele vai te dando experiências para você lidar com N situações, né? Com N situações. Por quê? Porque eu já tive experiência antes com alunos especiais, antes de participar do curso, mas eu acho que a gente tem um cuidado até maior quando a gente não tem aquela experiência, né? Quando a gente tem experiência é bom demais, mas quando a gente não tem, eu acho que a gente vai ter um cuidado muito maior. E eu participei do evento do Mestre Marrudo e eu acho que o mestre... quem deu o curso no seu evento, mestre, vai lembrando o nome dos mestres aí. Quem deu o curso? Sim. Eu acho que foi o mestre Marrom, né? Certo, teve outro aí, acho que mestre... No evento que eu estava, que eu também dei o curso lá, o Moreno, mestre... Moreno. Gente boa demais. Pererê? Não, o mestre Pereira não estava no seu evento, não. Mestre, quem foi? Moreno, cara? Não tô lembrado não, Zé. Mas teve um mestre que estava no seu curso que ele disse o seguinte, ele fez uma pergunta para os praticantes. Ele disse, olha, quem é que aprende mais aqui? Sou eu ou vocês? Ah, tá. Eu me lembro da pergunta dele, mas eu não me lembro da pessoa, cara. Mas eu me lembro dessa pergunta realmente. Pronto. Então, e achei interessante porque quem mais aprende daquela situação ali é ele, né? Sim. Porque ele está aprendendo com cada um que estão ali. É verdade, é verdade. Ele é o lecionador da aula, mas ele está aprendendo com cada um, com cada forma de gingar, com cada forma de pensar, né? Então, eu acredito que quando você quer ensinar... Eu acho que foi o mestre André. Eu acho que foi o mestre André, aluno do mestre Marrom. Mestre André, isso mesmo, mestre André, gente boa demais, gente finíssima demais. Então, assim, é por essas e outras que a gente vai entendendo que a gente aprende olhando o outro, né? Então, quando você vê alguém que está com sua dificuldade de andar, ou dificuldade de pensar, a gente vai aprendendo a lidar com aquela situação também, né? Até porque se eu sei que o cara é deficiente, eu não vou pedir para ele sair, eu não vou botar ele para ele competir com um cara que não é deficiente, para sair correndo. Eu sei que o cara que não tem deficiência, ele vai ganhar, mas eu preciso trabalhar ele para que ele não seja excluído da sociedade. Né? Com certeza. Eu preciso incluir ele naquela atividade e ele precisa aprender a lidar com outras situações
da sociedade. Então, era isso que eu vim Mas é verdade. bater Muito esse boa papo com colocação. vocês, né? Eu acho que a hora já está passando do limite, eu vou ter que dar uma saída também ainda, né? E a minha participação foi até agora, até esse momento, agradecer a Cícero por esse momento, ao mestre Marrudo, né? Por esse bate-papo tão valioso, tão grandioso, dizendo que Eu que agradeço. a nossa vida é sempre aprendendo. Né? Cada dia que você acorda, você aprende mais, você vive mais, é você vivendo e você aprendendo. Né? Aprendendo É com várias verdade. situações, seja ela na sua casa, seja ela no mundo. Então, obrigado aí a Cícera, ao mestre Marrudo, né? E agradecer sempre a Deus aí. E um forte abraço para vocês dois aí. Beleza, meu querido, beleza. Valeu, mestre. Cícero, meu obrigado pelo convite, obrigado, mestre Herculano, pelo convite. Que Deus nos abençoe sempre, firme e forte na nossa capoeira, tá? E rezando para que essa pandemia passe logo, para a gente se encontrar o mais breve possível, tá bom? Com certeza, Verdade. mestre, se Deus quiser. Eu quem agradeço de assim, participar, né, desse momento com o senhor e com o mestre Herculano. Né? Essa troca de conhecimento eu aprendo mais do que eu tenho alguma coisa assim para passar para os senhores, mas eu aprendo mais. Eu quem agradeço mesmo a sua participação. Fico muito grato, assim, e eu peço a Deus que Deus cada vez mais assim ilumine o seu caminho, né? Realize seus desejos, seus sonhos. E a gente tá aí, né? Tamo forte. O que eu sou precisar de mim, mestre, se eu puder ajudar, puder contribuir, eu estarei aqui disponível para a gente trilhar, né? E a gente aprender. E um abraço para vocês, se Deus quiser. E depois dessa pandemia, mestre, vamos se cuidar, né? Se cuidar, porque Ah, depois com dessa certeza, pandemia a com gente vai certeza. voltar com força total. E eu quero ir para o seu evento ou para qualquer encontro que tiver aí em Fortaleza para a gente trocar mais Com conhecimento. certeza, né? Não tem nem a dúvida. Se o Herculano vier, você só não vem se não quiser, com certeza. Eu A sei. minha casa hoje é a casa de vocês, né? Arte Capoeira, família Lundu também, tá? Eu tenho certeza que a reciprocidade é a mesma com vocês aí, tá? Um abraço de coração, que Deus nos abençoe, fica na paz aí, e salve Capoeira. Axé. Salve, Valeu, mestre. mestre. Eu digo sempre o mesmo, no do Capoeira faz parte do Arte Capoeira, e assim, como eu retornei às atividades agora lá na ONG Padre Biapina, a gente não está treinando com todo mundo, porque está respeitando as particularidades, mas sempre dizendo o seguinte, que as pessoas devem usar sempre máscara e álcool em gel, e se cuidar, né? Mas aí a gente teve uma reunião hoje na Padre Biapina, a gente vai fazer um encerramento, uma atividade bem básica, mas o ano que vem a gente, se Deus quiser, vai fazer o nosso encontro e o senhor vai estar presente, nos ajudando Com aqui. certeza, com certeza. No Então, um nosso forte abraço festival aí. aqui, na nossa festa aqui, vocês vão estar com a gente, com certeza. Não tem nem Tá dúvida. bom, mestre. Então, forte abraço aí e fiquem com Deus, né? Que eu tô com ele por aqui. Salve, salve aí, parceiros. Um abraço. Tchau, Um abraço. Cícero. Valeu, mestre. Isso aí foi mais uma live, tá certo? É um papo capoeira. E com o mestre Herculano, mestre Marrudo, lá do Ceará. Mestre Herculano aqui de Campina Grande, Paraíba. E um abração para todos vocês. Fique com Deus.